Eu sou Fábio Sutter e aqui tem opinião. E ontem nós tivemos o nosso podcast de número 4. Ontem recebemos a presença da presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, a Tânia, a vereadora e funcionária pública Simone e o nosso amigo e também nutricionista e também servidor público de Guabiruba, o Marcelo. No nosso podcast, o tema foi a pauta que nós estaremos encaminhando e que o sindicato levará para essa administração insensível sobre as reivindicações dos servidores públicos. Coisas simples. Uma das principais, reposição salarial e valorização. Apesar do discurso sempre de achatamento, e aí ele se refere em muitas oportunidades, o vereador Valdemiro Dal Bosco, né, em alguns pontos até vou convergir com ele, mas basicamente nessa situação que está indo, vereador, o senhor poderia parar e pensar, então, vamos acabar então com o servidor público? É isso, né? Porque o teto, porque nós não podemos, sobre penalidade de respondermos sobre isso, se responsabilidade de respondermos criminalmente sobre aquilo. Mas a administração já vem respondendo por algumas coisas, por exemplo, e deve responder futuramente, creio eu, se a justiça assim o prevalecer. Não através do Ministério Público, que é muito difícil conseguir algum resultado junto ao Ministério Público contra a Guabiruba e contra os erros que essa administração vem causando, né? Mas deverá responder tanto o PP, e eu iria até mais longe. Se a justiça fosse coerente, também deveria ir a buscar todos aqueles que, por sua omissão, também não fizeram nada com relação ao MEI, os alvarás que eram cobrados e que não poderiam ser cobrados, a taxa para poder emitir o carnê do IPTU, apesar de o senhor dizer que deveria se arrecadar, né? O senhor deixou bem claro que fez uma explicação bonita, né? Claro que tem que se ter recurso para tudo. Agora, um recurso irregular, uma apropriação indébita, querer justificar aquilo dizendo que seria o melhor para Guabiruba, que agora tem que criar outros impostos. O senhor basicamente está dizendo o seguinte: servidor público, saia e deixa ali só o prefeito e os secretários, vamos ver o que vai dar, né? Porque qualquer hora dessa, então, não teremos mais ninguém em Guabiruba. São colocações do vereador que ele está certo, coerente em muitas coisas, né? Mas assim, então o senhor Valdemiro Dal Bosco, que é o único vereador do Legislativo de Guabiruba, que deixa bem claro que as pessoas vão se chatear com ele, porque o que ele fala tal, tem que ser feita uma planta genérica, tem que se mudar bastante coisa. Isso aí eu concordo também. Agora, não se pode construir coisa com dinheiro irregular. E no nosso podcast de ontem conversamos bastante sobre os temas, as reivindicações. E uma delas é a valorização. Não só a reposição, valorização. Outra, vale transporte. Outro tema, auxílio alimentação, vale refeição. Uma administração insensível desde a época do senhor Matias Kohler. É uma sequência do PP que está imprimindo um ritmo ao servidor público, tentando colocá-lo a fazer o seguinte: peça exoneração, saia de Guabiruba. Valmir Ziro, que já admite que a Guabiruba não é mais atrativo para ninguém fazer um concurso público. Então, eu acho que esse é o achatamento que fala o Valdemiro Dal Bosco, fala o senhor Ziro, que prega o senhor, sempre pregou o senhor Matias, e é assim. O servidor público tem que buscar outros ares. Daqui a pouco já não vai querer mais ninguém vir para Guabiruba. É terrível, é um lugar bom para se trabalhar, não é ruim. Com exceção das irregularidades que são cometidas, como eu já falei aqui nesses dois casos, MEI e IPTU. Agora tem mais uma aí, que o Ministério Público está vindo em cima, sonegação, né? Por que muitas vezes cobrar do mais pobre e não cobrar do mais rico? São perguntas que devem ser respondidas também. Dona Tânia falou muito, nós conversamos muito com ela. Nós quatro tivemos um bom bate-papo sobre esse tema. Eu convido você para acompanhar, para você se inscrever. O nosso canal de opinião ele só pode crescer se você se inscrever.
Se você não participa, se você não se inscreve, se você não curte, se você não divulga, na realidade você está deixando de propagar as notícias de Guabiruba. Não as notícias que a administração quer fazer, que é o paraíso essa cidade. Não, como todo lugar, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, só assim nós podemos crescer. Então, peço a você, fale com as pessoas que você conhece, se inscreva, né, no nosso YouTube, participe, faça perguntas. Nos dias do podcast, participe, questionando, indagando, manifestando-se. Né? Você vai poder sempre participar e nós estaremos sempre dentro de uma coerência do seu lado. Mas eu convido você para acompanhar. São 22 pontos que estão sendo solicitados, serão 12 representantes do sindicato junto com funcionários de Guabiruba. Muitos temas foram falados, muitos temas realmente sobre o sindicato, sobre o Sincero. Sobre a participação, que é vice-presidente do sindicato, a Carlina aqui em Guabiruba. Claro que a presidente a Tânia acabou, não, faz isso, porque está atendendo aquilo. Com relação a funcionários também que estão ligados ao Sinceb, na Secretaria de Obra. A representatividade do sindicato, na minha visão até hoje, e disse isso para ela ontem também, em Guabiruba é zero. Tentou dizer que o sindicato somos nós. Claro que somos nós. O sindicato só sobrevive por causa de nós mesmos. E somos nós o sindicato. Todos nós devemos participar. Se você não participar agora, por mais essa luta que nós estamos tendo com esse administrador insensível e que tem a tendência de só repor a inflação, nada de vale alimentação, vai subir R$1, 30 centavos, R$2. Não vamos ter uma coisa fixa, vai ser sempre rotativa, porque depende da vontade dele, né? Que ele é um ditador, né? A vontade é dele, ele dita as coisas. É igual a rede de supermercado, nós temos que ficar na rede que ele quer. Não se pode expandir para uma rede maior. Não, é aqui o prefeito Valmir Zia que quer. Só que é tolo que pensa que é o contrário, porque eu já fiz de tudo para tentar ampliar esse leque, essa empresa não consegue. Diz a administração, inclusive a auditoria, que não é responsabilidade dela, mas tá. E quem fez o contrato com essa empresa de cartão do Vale Alimentação fui eu, foi o servidor público. Não, ninguém diz absolutamente nada. Então convido você para acompanhar o podcast de ontem. Acompanhe. Você não participou, não viu ontem, mas hoje você pode fazer isso, ou amanhã, ou depois de amanhã. Mas se inscreva no nosso canal. Vamos juntos fazer uma Guabiruba melhor. Tem muita coisa ali. O sindicato tem que ter mais atuação em Guabiruba. Se você quiser se informar, você não sabia, vá acessar os sites oficiais do sindicato. Né? Você vai ver muitos sindicatos na rua falando quando é época de eleição para o sindicato. Agora, fora essa data, não. Temos pessoas aqui que, ao invés de estarem do lado dos funcionários, servidores, né, que estão ligados ao sindicato, estão basicamente do lado da administração. São coisas que você vai acompanhar. Acompanhe o nosso podcast, mas foi uma entrevista muito interessante, muitos temas foram abordados e você vai gostar com certeza. Continue aqui com a gente, quarta-feira, semana que vem, nós teremos mais um podcast, vou pegar aqui o calendário para ver quando é que vai ser dia 15. Dia 15 de fevereiro nós teremos outro podcast, estaremos trazendo mais um convidado para nós conversarmos, para nós falarmos sobre Guabiruba. Falar a realidade. Não é a vida fictícia que se monta um paraíso, não. Tem o paraíso, mas também tem as coisas erradas. Continue aqui com a gente, acompanhe, divulgue, participe, incentive. Só assim Guabiruba continuará tendo opinião. Até a próxima.